Olá, você já se sentiu muito solitário nesta vida e até mesmo abandonado? Hoje eu quero falar com você a respeito do salmo mais conhecido das Escrituras. E esta mensagem pode trazer profundos ensinamentos à sua mente e conforto ao seu coração. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido das Escrituras, conhecido da cristandade, conhecido até daqueles que não são cristãos. É um salmo em que as pessoas gostam de deixar suas Bíblias abertas nele, pensando que, de certa forma, estará abençoando aquele ambiente. Também você encontra este salmo pintado em paredes, repartições públicas, hospitais, fóruns, lugares diversos. Você poderá encontrar este salmo escrito ali. É o salmo mais conhecido da Bíblia, porém, possivelmente, muitos não conhecem o pastor deste salmo. Eu quero chamar a sua atenção para isto, para esta leitura. Este sentimento de abandono, de solidão, pode estar ligado também à nossa falta de conhecimento sobre o ser de Deus e o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele está atento à sua necessidade e a capacidade e todo o poder que Ele possui para trazer reviravoltas para a sua vida, sua família, seus negócios, sua saúde. Observe comigo a leitura. Olha o que diz o texto. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo de Davi. Davi bem sabia o que era passar uma noite inteira procurando uma ovelha perdida. Pastor que ele era, sabia o que é encontrar a ovelha ferida, colocá-la em seus ombros e levá-la para o aprisco. Davi sabia o que era lutar com lobos, feras, para proteger o rebanho. Sabia das necessidades mais básicas de suas ovelhas. E quando ele pensa em Deus, desta forma, ele faz essa seguinte alegoria para a comparação de assim como ele cuidava daquelas ovelhas, Deus também não dorme em seus cuidados para conosco. Deus é aquele que nos guia às águas calmas, aos pastos verdejantes, pelos caminhos retos, protegendo as nossas vidas em nossas subsistências. Deus é aquele que nos encontra em nossas perdições, enfermidades, medos, receios e preocupações. Ele é quem luta as batalhas por nós. E quando Davi então pensa em Deus, ele chama Deus de o grande pastor, aquele que jamais descuida de seu rebanho, jamais abandona suas ovelhas. É como se um médico dissesse: o Senhor é o meu médico e Ele cura a minha alma. É como se uma professora dissesse: o Senhor é o meu professor
Ele me educa. É como se um policial afirmasse: o Senhor é o meu guarda, Ele é quem me leva em segurança e me protege. Perceba, Davi usa as experiências pessoais para então fazer esta aplicação sobre a generosidade, a provisão e o cuidado de Deus para com suas ovelhas. É um texto que precisamos compreendê-lo palavra e expressão por expressão. A primeira expressão está aqui em letras garrafais. O Senhor. Letras todas maiúsculas. Se você observar na sua Bíblia, esta forma de escrever a palavra Senhor na Bíblia indica que no hebraico a palavra é Iavé, o Deus do pacto, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente e disse: eu sou o que sou, eu não mudo, eu sou um Deus totalmente presente, o Deus que você pode confiar, cuja palavra é fiel e as promessas serão cumpridas. Davi está dizendo que o Deus que pastoreava a vida dele é o mesmo Deus que se revelou a Abraão, prometendo-lhe um filho na impossibilidade. Davi está dizendo que o pastor de sua vida é o Deus que libertou o povo do Egito com mão poderosa e guiou este povo por 40 anos num deserto extremo e fez este povo entrar na terra prometida para afirmar com isto que o Deus da história é também o Deus da sua história. Davi está falando que o Deus das Escrituras é o Deus que se relaciona com ele como um pastor no cuidado de suas ovelhas. Este salmo bem poderia ser intitulado como o Salmo das Reconciliações, o Salmo dos Encontros, o Salmo dos Abraços, o Salmo dos Refinamentos, o Salmo das Conciliações. Você encontra aqui Davi falando de 3 realidades que se conciliam em Deus. E a primeira dela, você pode observar logo no início do texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta primeira parte nos lembra que Davi concilia 2 realidades que nós precisamos tê-las sempre amigas em nossos corações: piedade e erudição. Sim, Davi está aqui dizendo sobre o ser de Deus. Ele está se mostrando um grande teólogo, como vimos até agora. Além de inspirado, o que já é 100% importante nesta afirmação, este homem ainda se mostra alguém que tem uma experiência, um conhecimento de quem é Deus. Davi fala da providência de Deus, que guia você e a mim aos pastos verdejantes, às águas cristalinas. Davi está falando da presença de Deus, que é capaz de nos conduzir por vales difíceis e sombrios, veredas retas, veredas corretas. Davi está dizendo que o Deus da história é o Deus da sua história. Ele está falando para você e para mim sobre quem é Deus, mas chega num dado momento do texto que ele faz uma pausa, como fiz questão de fazê-la, e então ele começa a falar com Deus. Perceba, os primeiros versos ele está dizendo: Deus é isto, Deus é aquilo, Deus faz assim, Ele cuida de mim, Ele refrigera a minha alma, Ele me dessedenta,
Ele me alimenta, Ele me protege, Ele me guia. E então, quando ele adentra o verso 13, ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Percebe? Que ele para de falar de Deus na terceira pessoa, sobre quem é Deus, e dá uma respirada funda e começa a falar com Deus. Ele não mais diz, ele faz isso, ele faz aquilo, ele fez aquilo, mas ele afirma, tu estás comigo. Encontramos na igreja pessoas capazes de dissertarem a respeito de Deus, horas afinco, mas que não são desejosas de se passarem um minuto sequer em oração. Conhecem as Escrituras de capa a capa, mas não conseguem aplicá-las na vida comum, nos seus ciclos familiares, no meio das pessoas que estão com estas gentes. E então você logo percebe que há um destoar, uma contradição entre o que a pessoa sabe e como ela vive. Erudição e piedade. Davi concilia aqui. Ele não somente fala quem é Deus, ele não é somente um teólogo, mas ele é também um homem de oração. Alguém que para e diz, tu, Senhor, estás aqui. Tu és maravilhoso. Meu amigo, minha irmã, há quanto tempo você não se dedica em oração? Não reserva os melhores tempos do seu dia para falar com Deus? Há quanto tempo você já não busca o Senhor no íntimo, lá no recôndito de sua alma, e tenha prazer em fazer isto? Às vezes reservamos os nossos períodos de oração para aqueles momentos que já estamos cansados e já não podemos nem nos concentrar mais naquele relacionamento. Sim, Davi, ele reserva o núcleo do Salmo para chamar a nossa atenção a este ponto tão importante. Um importante teólogo, certa vez, referindo-se a este assunto, erudição e piedade, ele fez a seguinte pergunta: quando você alista soldados militares para uma guerra, você se pergunta se é melhor que eles tenham somente a perna esquerda ou somente a perna direita? Obviamente que você espera que eles sejam soldados completos, para que eles possam cumprir bem suas missões. Então não devemos aqui ficar pensando, a erudição é mais importante que a piedade é mais valorosa que a erudição. Ambas precisam andar em sincronia, juntas, para que nós possamos então cumprir bem as nossas missões. Reconhecemos que há pessoas muito piedosas, mas possuem pouco conhecimento. Também reconhecemos que há pessoas que são muito conhecedoras, intelectuais da fé, porém possuem milímetros de profundidade com Deus. Davi é um exemplo para nós. Um homem que sabia quem era Deus nas Escrituras, em suas experiências particulares e também nos relacionamentos íntimos com Deus. A segunda coisa que este salmo concilia, talvez ainda seja mais difícil do que esta primeira. E podemos observar nos versos 3 e 4. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você já observou? Aqui, bem neste momento, Davi concilia sofrimento com confiança. Ele diz que ainda que ele estivesse em sofrimento, ele permaneceria confiando em Deus. Ele está dizendo, ainda que eu sofra, não serei abalado, porque tu estás comigo. Davi sabia muito bem que o vale da sombra da morte estava e sempre está ao alcance da providência de Deus, que ele não fora desembocar naquele lugar difícil, marcado por dores e provações, por um acidente. As nossas dificuldades não batem em nossas portas sem que antes Deus esteja no controle delas. Ele diz,
que Deus o guiava pelas veredas da justiça. Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria. Existe um problema aqui, não no texto, mas na forma que lemos o texto. Nós fazemos uma pausa onde não deveria ser feita. O texto diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E paramos para tomar um fôlego e começar o outro verso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porém não deve ser lido assim. Deve ser lido da seguinte forma: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que as veredas da justiça me façam atravessar os vales da sombra da morte. Meu amigo, minha querida irmã, você sabe muito bem que andar com Deus às vezes nos faz cruzar vales sombrios. Os vales da justiça, os caminhos retos, os caminhos que o Senhor nos guia por eles, muitas vezes cruzam momentos dificílimos. Nesse exato momento, na Síria, muitos irmãos nossos estão com suas vidas em risco. A igreja perseguida, nossos irmãos sofrem no mundo hostil exatamente porque resolveu andar com Deus. Resolveu não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Resolveu ser guiada por Deus pelos caminhos retos. E todas as vezes que nos dispusermos a andar nos caminhos retos construídos por Deus, nós cruzaremos situações de dificuldade, de constrangimento, de lutas, de batalhas. Fazer o que é certo é custoso. Fazer o que é certo, às vezes, nos coloca em posições de constrangimento. Fazer o que é certo, às vezes, nos traz preocupações e até tomar alguns prejuízos financeiros. E você me entende muito bem. Quantas pessoas, nesse exato momento, não conseguem ganhar as suas licitações porque trabalham honestamente? Os seus ganhos são menores porque se dispuseram a não vender a sua alma, trocar sua alma eterna por cargos temporários. Quantas pessoas poderiam estar mais enriquecidas em seus afazeres, mas porque resolveu fazer o que é certo, tem o contentamento no seu soldo, naquilo que Deus lhe entregou. Perceba que andar com Deus é uma bem-aventurança e que em alguns momentos, cruzam vales sombrios. Porém, eu quero lembrar a você que estar no vale da sombra da morte com Deus é mais seguro do que num jardim tranquilo, florido, solitário e tendo Deus como adversário. É mais seguro estar num barco em alto mar, numa tempestade, com Jesus Cristo, do que em terra firme, contrário aos ensinamentos do Senhor. É mais seguro estar na prisão com Deus do que na cama da adversidade com o diabo. Meu amigo, minha irmã, este momento do Salmo é o mais marcante. Exatamente quando Davi faz a confissão das confissões. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Quantas vezes vemos pessoas sofrendo e somos precipitados em dizer: Deus está punindo aquela pessoa. Ela cometeu algum pecado. Está colhendo algo que plantou. Está colhendo com as próprias mãos aquilo que ela mesmo incentivou. Nós somos precipitados e fazemos afirmações temerárias, julgamentos inapropriados. Lembremos de Jó, por exemplo. Se estivéssemos entre os amigos de Jó, o que diríamos? Porém, Deus estava apostando em Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal.
Nem sempre os nossos sofrimentos, nossas lágrimas, nossas dores, nossas angústias estão associadas, irmãos, a alguma coisa que plantamos. Às vezes as pessoas nos julgam equivocadamente. E Davi está dizendo, não, ainda que eu sofra, eu não temerei, porque tu estás comigo e não contra mim. Lembremos do Salmo 46. O Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio, meu amigo, minha irmã. Davi concilia algo muito difícil num coração tão pequeno e aflito. Confiar em Deus em face da adversidade. Confiar em Deus em momentos difíceis. Continuar enxergando quando tudo é sombrio. E por que Davi foi capaz de fazer isto? Porque ele era um homem, como dizemos antes, que tinha conhecimento de quem era Deus, mas também tinha um relacionamento com Deus. E neste momento que ele entra no vale da provação, ele é capaz de afirmar que maior do que o vale da sombra da morte é a sombra das asas do Altíssimo. Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Guardará a nossa alma, nos guardará de todo o mal. Então ele usa uma expressão muito particular. Não temerei, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A presença de Deus no vale sombrio é o que traz toda a reviravolta do texto. Bordão e cajado. Você já deve ter ouvido muitas explicações sobre o bordão e o cajado. O bordão com o seu gancho para buscar a ovelha que estivesse desviando em perigo e o cajado para afugentar as feras. Porém, havia uma terceira aplicação. Você sabe que a ovelha ela é míope, enxerga muito pouco. Imagine uma ovelha cruzando um vale sombrio. Ela tinha muita dificuldade de ouvir e ver onde o pastor estava. Então o pastor soltava o cajado e batia com o cajado no solo. A ovelha ia ouvindo aquela batida, aquele batuque, e sendo guiado por aquele som, sendo guiada por aquele som, de forma que pudesse, em seguindo o pastor, sair daquele quadro de provação. Hoje, o som que ouvimos é diferente, mas o sentido é o mesmo. Você precisa ouvir a voz de Deus nas Escrituras, ouvir as instruções do Senhor. Nós precisamos, porque serão elas, as Escrituras, quem nos guiarão para fora deste vale sombrio. Ainda que o caminho seja tortuoso, os planos de Deus são retos. Ainda que seus problemas sejam profundos, os cuidados de Deus farão que o seu coração alcance o céu. E é por isso que adentramos a última parte do texto, quando Davi muda a figura de linguagem e não mais chama Deus de um pastor, mas fala que Deus é um anfitrião, aquele que nos guarda em sua casa. E aqui Davi vai falar usando as mesmas figuras de linguagem, que Deus é protetor, Deus é aquele que nos dá uma mesa do banquete após os vales sombrios, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos refrigera a alma, quem faz transbordar o nosso cálice. Meu amigo, Davi está conciliando agora a ovelha perdida e o pastor. Não sei como está o seu coração, não sei como está a sua alma, mas eu sei que Deus pode mudar a sua história. Deus pode, exatamente neste momento, trazer você de volta ao coração dele, reconciliar a sua alma com ele, te dar novas experiências, te levar para casa. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará para sempre na casa do Senhor. Essa história se realiza ao máximo no dia em que Jesus Cristo, no capítulo 10 de João, diz:
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo entregou a vida dele por você e por mim, para que o Salmo 23 se realizasse em nossa história, para que conhecêssemos Deus como nunca ele fora conhecido, para que tivéssemos sempre a presença de Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias de vossa vida até a consumação de séculos, para que fôssemos reconciliados com o Pai. Aquele que o Pai me deu vale mais do que tudo, e da minha mão ninguém pode tirar. Deus te abençoe, guarde a sua vida e que você possa dizer também: a minha suficiência vem de Jesus Cristo. A graça de Deus me basta. Se eu tenho tudo, eu estou satisfeito. Se eu tenho Cristo, eu estou realizado. Cristo é tudo para mim. Tudo posso no meu pastor, porque ele me fortalece. Deus te abençoe, guarde sua família, hoje e sempre. Amém. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse o nosso site, programaagatos.com. Gratos estamos por ouvirmos mais uma palavra edificante que chega aos nossos corações com esperança de boas novas. Espero que muitos irmãos tenham sido tocados e nos ajudem a divulgá-la ainda mais. O programa está chegando ao final e estamos felizes em sermos instrumentos de Deus para a realização de um avivamento. Participe conosco enviando dúvidas, sugestões e eventos, de forma em que possamos ajudar ainda mais ao reino, e acessem nossos sites e mídias sociais. Antes de finalizar, quero convidá-los a participar de mais uma campanha para a divulgação da redeagatos.com, Rede para o Bem. Você já observou, irmãos, quantos cristãos têm debatido e falado palavras duras com outras pessoas nas mídias sociais? Não queremos entrar no mérito da questão, mas nossa campanha é para convocar a todos os cristãos a utilizar as redes sociais para o bem. Vamos fazer uma verdadeira corrente para o reino? Envie hashtag Rede para o Bem e marque a Rede Ágatos nas mídias sociais, @Rede Ágatos. Vamos abençoar essa rede? Te espero conosco nessa. A nossa web TV continua no ar, redeagatos.com. Acessem e divulguem nossos programas na internet e siga-nos em nossas mídias sociais e canal do YouTube. Fiquem na paz de Cristo e nos vemos lá na Rede Ágatos, tá bom? Um abração, queridos.